Todos os israelitas, desde Dan até Bersabeia, incluindo o território de Galaade, foram como um só homem e se reuniram em assembleias diante de Javé, em Masfá. Os chefes do povo e todas as tribos de Israel participaram da Assembleia do Povo de Deus. Eram 400.000 guerreiros armados de espada. Os benjamitas ficaram sabendo que os israelitas tinham ido a Masfá. Então os israelitas disseram: expliquem como é que esse crime foi cometido. O levita, marido da mulher que tinha sido morta, declarou: minha mulher e eu chegamos a Gabaá de Benjamim para passar a noite. Os moradores de Gabaá se levantaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles quiseram me matar e violentaram minha concubina, que acabou morrendo. Então peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e os mandei por toda a herança de Israel, porque haviam cometido um crime infame em Israel. Vocês todos são israelitas. Conversem e tomem uma decisão. Todo o povo se levantou com um só homem, dizendo: ninguém de nós voltará para sua tenda ou para casa. Vamos fazer o seguinte contra Gabá. Vamos sortear os que deverão atacá-la, de todas as tribos de Israel. Tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, 1.000 de cada 10.000. Eles se carregarão dos mantimentos para o povo, para que o povo, chegando em Gabá de Benjamim, trate a cidade de acordo com a infâmia que ele cometeu em Israel. Desse modo, todos os israelitas se reuniram como um só homem contra a cidade. Então as tribos israelitas mandaram mensageiros para toda a tribo de Benjamim, dizendo: que crime é esse que foi cometido entre vocês? Entreguem esses bandidos que estão em Gabá, para que os executemos e eliminamos o mal do meio de Israel. Os benjamitas, porém, não deram ouvidos a seus irmãos israelitas. Foram de suas cidades e se reuniram em Gabaá para guerrear contra os israelitas. Nesse dia, os benjamitas, vindo das diversas cidades, se alistaram. Era cerca de 26.000 homens, armados de espada, sem contar os habitantes de Gabaá. Nesse exército se alistaram 700 homens escolhidos, canhotos, capazes de acertar com a funda um fio de cabelo, sem errar. Os homens de Israel também se alistaram, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 homens armados de espada, preparados para a guerra. Foram a Betel e consultaram a Deus: quem de nós irá em primeiro lugar para guerrear contra os benjamitas? Javé respondeu: Judá. Os israelitas madrugaram, acamparam diante de Gabaá e saíram para combater Benjamim, colocando-se em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjamitas saíram de Gabá nesse dia, massacraram 26.000 israelitas. Os israelitas voltaram a Betel para chorar até a tarde diante de Javé. Depois consultaram Javé, perguntando: devemos lutar de novo contra nossos irmãos Benjamim? Javé respondeu: marchem contra ele. Então os israelitas se refizeram e novamente foram ordem de batalha, no mesmo lugar do dia anterior. No segundo dia, os israelitas se aproximaram dos benjamitas, mas nesse mesmo dia, os benjamitas saíram de Gabá contra eles e massacraram mais 18.000 israelitas, todos armados de espada. Então todos os israelitas foram a Betel, com o povo, choraram aí sentados diante de Javé. Jejuaram nesse dia até a tarde, ofereceram a Javé holocaustos e sacrifícios de comunhão, e depois consultaram Javé. Nesse tempo, a arca da aliança de Deus estava nessa região, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Araão, oficiava junto a ele. Eles perguntaram: devemos sair para combater nosso irmão Benjamim ou devemos desistir? Javé respondeu: ataquem, porque amanhã eu o entregarei a vocês. Então os israelitas armaram emboscadas em torno de Gabaá, e no terceiro dia marcharam contra os benjamitas, e como das outras vezes, se organizaram para a batalha diante de Gabaá. Os benjamitas saíram de encontro dos israelitas e foram atraídos para longe da cidade, como das outras vezes. Começaram a ferir alguns dos povos nos caminhos
que vão para Betel, para Gabão. Desse modo, mataram em campo aberto cerca de 30 israelitas. Os benjamitas começaram: vencemos como na primeira vez, mas os israelitas tinham combinado: vamos fugir para atraí-los para os caminhos longe da cidade. Então a maior parte dos israelitas abandonou suas posições e os organizou em Baltamar. E a emboscada de Israel apareceu do lugar em que se estavam oeste de Gabá. 10.000 homens escolhidos de Israel chegaram diante de Gabá, e benjamitas percebessem a desgraça que o aguardava. Javé derrotou Benjamim diante de Israel. Nesse dia, os israelitas mataram 25.100 homens, todos armados de espada. Os benjamitas perceberam que tinham sido derrotados. Os israelitas cederam terreno a Benjamim, porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Então, os que estavam na emboscada se lançaram rapidamente contra Gabaá. Apareceram de repente e passaram todo o povo da cidade ao fio da espada. Os israelitas tinham combinado um sinal com os que estavam na emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça como sinal. Nesse momento, os israelitas que estavam no combate recuariam, dando meia volta. Os benjamitas já tinham matado uns 30 israelitas e começaram: vencemos como no primeiro combate. Nesse momento, porém, a fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e viram que a cidade inteira ardia em chamas até o céu. Então os israelitas deram meia volta e os benjamitas se apavoraram, vendo que estavam perdidos. Então os benjamitas fugiram dos israelitas, tomando a direção do deserto, mas os perseguidores os alcançaram, e os que vinham da cidade, os mensageiros, atacando-os pela retaguarda. Os israelitas cercaram os benjamitas, os perseguiram sem tréguas, e os foram esmagados até perto de Gabá, do lado leste. 18.000 guerreiros benjamitas caíram mortos. Na fuga, eles foram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelos caminhos ainda caíram cerca de 5.000. Depois os israelitas os seguiram de perto, até Gadã, e mataram mais 2.000 homens. O número total de benjamitas que caíram nesse dia foi de 25.000 homens armados de espada. Todos os guerreiros, na fuga, 600 homens, foram para o deserto, na direção do rochedo de Remon, e aí ficaram 4 meses. Os israelitas se voltaram contra os benjamitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade, e até mesmo o gado, e tudo o que encontraram também puseram fogo, em todas as cidades que encontravam.